Olá, eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia e mestranda em violência. Mas se você acha que eu estou aqui para falar só sobre violência, você está muito enganado. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. Aqui nós vamos falar sobre violência doméstica e familiar, que não afeta apenas as mulheres, tá? Discutir casos da vida real, trazer conteúdos informativos e ajudar você a expandir sua consciência. Vamos provocar reflexões, tudo de maneira muito interativa e leve. No episódio de hoje, chamado Crimes Sexuais e Carnaval, falaremos sobre violência sexual, abordando um aspecto muito comum, mas que muitas vezes passa desapercebido. A questão do direito ao pleno exercício da intimidade e da vida sexual de mulheres em relação a abusadores, sejam desconhecidos, paqueras, crushes ou até mesmo ex-companheiros. Para isso, recebemos duas convidadas muito especiais que abordam esse tema do jeito que a gente gosta, com profundidade e leveza. Bruna Falcão, delegada de Polícia Civil há 16 anos, sendo 11 dedicados ao enfrentamento da violência contra a mulher. Hoje é gestora do Departamento de Polícia da Mulher de Pernambuco, mestre em Direito pela UFPE, especialista em Segurança Pública Aplicada, professora e palestrante. Ana Carolina Guerra, delegada de Polícia Civil há 16 anos, sendo 11 anos dedicados também ao enfrentamento da violência contra a mulher. Hoje é titular da Delegacia da Mulher de Jaboatão dos Guararapes, pós-graduada em Direito Público e em Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, já tendo atuado nas Delegacias da Mulher do Recife, Goiânia, Paulista e Caruaru e no Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada por aceitarem esse convite. Vocês muito me honram receber as duas aqui no nosso podcast, principalmente pelo prazer que tenho de trabalhar com vocês. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para contribuir, né? A gente sempre está nesses espaços, sabendo que são atuações de prevenção, atuações que impactam vidas. Então, é uma honra ter sido convidada. Obrigada. Agradeço também o convite, Tereza, e me sinto muito honrada de estar aqui com você nesse projeto tão maravilhoso que você está desempenhando e para falar desse tema, que é realmente a minha paixão dentro da polícia e é o que eu gosto de trabalhar nessa área. Tanto que vocês estão há muitos anos dedicadas exclusivamente a essa matéria que é do interesse de todas nós mulheres, não é verdade? É isso. Então, para começar, eu quero uma curiosidade que eu tenho certeza que no episódio com 3 delegadas, todo mundo vai querer saber, né? O que motivou, primeiro, vocês a buscarem essa profissão, que aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, é uma profissão belíssima, né? E, segundo, depois que se tornaram delegadas, o que motivou a se especializarem no enfrentamento à violência contra a mulher? As duas, quero ouvir das duas, tá? No meu caso, as duas perguntas se intercalam, né? Eu gostava muito de direito penal, desde a época de faculdade, e queria trabalhar com enfrentamento à violência contra a mulher. Então, foi uma escolha de carreira que passou por essas duas questões. Então, no momento em que eu entrei, logo no começo, a gente fez um estágio, né, em uma delegacia. Carol bem lembra desse momento, que a gente passou um mês estagiando. Eu já escolhi estagiar numa delegacia de enfrentamento, em Jaboatão dos Guararapes, inclusive, Carol titulariza, e Tereza também abrilhanta o quadro, e decidi que era isso mesmo que eu queria. Depois desde eu passei uma temporada disso, desde esse dia. E aí eu passei uma temporada no interior, que a gente não tinha delegacias especializadas ainda no interior, né? E quando eu retornei, já retornei querendo trabalhar numa delegacia de atendimento à mulher, de fato, e fiquei por muito tempo. Só tive uma breve temporada fora no DPCA. Um respiro. Então, só para um descanso. Conhecer outra coisa. Mas aí já retornei para o departamento e estou há quase 2 anos já, mesmo no departamento. Preciso dizer que você é muito vocacionada, viu, Bruna? Conheço seu trabalho de perto. E você, Carol? No meu caso, assim, sendo bem sincera, assim, eu terminei a faculdade e surgiu aquele concurso para delegado. E, assim, foi o primeiro concurso que eu resolvi me aventurar. Mas você gostava de direito penal? Eu gostava mais de direito civil. De fato, eu gostava mais de direito civil. E apareceu, de repente, aquele concurso. E, assim, eu sabia que eu queria trabalhar na área de direito. Eu sabia que o curso de direito era o curso dos meus sonhos. Eu sabia que eu estava na minha área.
Então apareceu aquele concurso e eu só fui. E de repente, de uma hora para outra quase, eu me vi delegada de polícia numa cidade pequenininha do interior e comecei ali com pouco tempo, acho que uns 2 anos já surgiu esse convite para a Delegacia da Mulher de Goiânia, que iria inaugurar. E assim, a gente inaugurou essa delegacia um pouquinho depois e pronto, dali em diante eu só quis trabalhar com violência doméstica. E nunca mais você saiu dos quadros da violência doméstica? Eu tive uma saidinha rápida como Bruna, passei quase 2 anos no DRACO, Repressão Criminal Organizado, mas aí voltei para a questão da violência doméstica e é realmente a área que eu gosto de trabalhar. Ainda tenho planos de fazer um curso de psicologia para melhorar um pouco mais ainda nesse atendimento. O curso de psicologia, sem dúvida, soma muito. Eu acho que, na prática, vocês hão de concordar comigo, a gente termina virando um pouquinho de psicóloga, não é, minha gente, dentro das delegacias da mulher. É verdade. Vocês têm essa percepção? E a gente precisa ter também essa sensibilidade de perceber que a violência contra a mulher, o enfrentamento a esse tipo de violência, não passa somente pela persecução penal, prender, né, viatura, inquérito, não passa só por isso. A violência contra a mulher é multicausal, ela precisa ser tratada de vários aspectos, de vários ângulos, né? Então, assim, pensar que há mulheres que têm dependência emocional, há mulheres que estão com a autoestima totalmente em frangalhos, fragilizadas, e que a gente precisa realmente fortalecê-la em vários setores para que ela viva uma vida livre de violência. Você tem essa percepção também, Carol? Sim, e esse atendimento, eu percebo que esse atendimento na delegacia, quando ele é prestado de uma forma diferenciada, ele pode ser o divisor de águas, realmente, para que ela consiga, de fato, sair daquela situação, independente da questão da investigação ou do inquérito. Mas, para além disso, de tirá-la realmente daquela situação de violência, que, como a Bruna disse, não é só uma questão de polícia, é toda uma questão social, familiar, financeira, de saúde, que envolve aquela violência em que ela está inserida. Então, na verdade, a função de delegadas da mulher, essa função demanda um pouco de um olhar mais sistêmico para além do direito? Perfeito, acho que a expressão é essa, um olhar sistêmico. E aí, Carol tocou num ponto muito sensível, né? A gente tem mulheres que têm dependência econômica, uma vulnerabilidade social muito grande, né? E aí a gente faz assim, se a gente fizer uma campanha míope de não, se liberte, denuncie, é aquela mulher que tem muitos filhos e que não tem uma rede de apoio familiar, não tem condições de ir para o mercado de trabalho e sustentar, certo, e como é que eu fico? Né? Então a gente precisa olhar para o enfrentamento à violência contra a mulher com os pés no chão, né? Observando que é um enfrentamento sistêmico, achei excelente essa expressão, e a gente precisa observar, caso a caso, as necessidades daquela mulher que precisam ser atendidas para que ela finalmente tenha o direito de viver uma vida livre de violência. Um atendimento pautado na realidade, né? Não desconectado da realidade, como algumas vezes o direito acredita ser possível, né? Às vezes a teoria está tão distante da prática e da realidade que a gente vive. Bem, eu gostaria de trazer 3 casos, a gente sempre traz alguns casos de âmbito nacional que tem a ver, que tem um link com o que a gente vai debater hoje, né, que é pautado aí na violência sexual. Vou trazer 3 casos e, naturalmente, vou adorar as contribuições de vocês, tá? Vamos lá? O primeiro caso é o do ex-jogador de futebol Robinho. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por participação em um estupro coletivo ocorrido em 2013 na Itália. Após a confirmação da sentença em 2017, Robinho retornou ao Brasil para evitar a extradição, já que a Constituição brasileira proíbe a extradição de seus cidadãos. Em março de 2024, contudo, o Brasil concordou que ele cumprisse a sentença em território nacional. Atualmente, Robinho está detido na Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida como o Cárcere dos Famosos. O segundo caso é o caso de João de Deus. João Teixeira de Farias, conhecido como João de Deus, foi acusado por centenas de mulheres de abuso sexual durante os atendimentos espirituais em Abadiânia, Goiás. As denúncias vieram à tona em 2018 e até julho de 2003 ele acumulava penas que somavam 370 anos de prisão por crimes sexuais. Apesar das condenações, João de Deus cumpre prisão domiciliar devido à sua idade avançada e problemas de saúde. O nosso terceiro caso é o caso do maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira, conhecido como maníaco do parque,
foi condenado por estuprar e assassinar pelo menos 7 mulheres em 1998, na cidade de São Paulo. Ele atraía as vítimas com promessas de trabalho como modelo e as levava para o Parque do Estado, onde cometia os crimes. Condenado a mais de 260 anos de prisão, na teoria, claro, pois já poderá ser solto em 2028. Francisco está detido desde 1998. Um filme e um documentário foram lançados, um na Globoplay e outro no Prime Video, ambos no ano de 2014. Nós estávamos falando agora há pouco, não foi, sobre esse caso, e eu me lembro, Carol, que você inclusive assistiu ao filme ou ao documentário? Eu assisti, sim, e essa questão do maníaco do parque, eu me lembro de algumas coisas assim, e bem reais, porque de fato ele atraía essas moças, que ele via que era de condição econômica um pouco inferior, e ele atraía essas moças realmente oferecendo esses trabalhos de modelo, de fotografias, etc. Então essas moças acreditavam naquela história, iam com ele até o parque, onde ele dizia que seria onde essa locação dessas fotos estaria acontecendo, e lá ele cometia esses abusos. Mas se aproveitando dessa boa fé delas e até dessa hipossuficiência econômica também. Muitas vezes elas são atraídas por algum tipo de vantagem, né? E aí se aproveita da carência, da necessidade de cada pessoa. Carol, como a gente pode conceituar crimes sexuais? Para quem algumas pessoas que nos assistem são da área do direito, outras pessoas não são. Você pode conceituar para a gente? Os crimes sexuais, eles são aqueles crimes que estão no Código Penal e eles tutelam a dignidade sexual da vítima. Para além da liberdade da vítima, para além do direito dela ao corpo dela, eles tutelam de uma forma mais ampla nesse sentido da dignidade da vítima, dela dispor não só do corpo dela, das razões dela, dos momentos dela, de uma forma ampla, dos direitos sexuais dela de forma ampla, da dignidade sexual. Isso, perfeito. Você imagina um fator que faz com que muitas vezes esses crimes sejam cometidos de uma quantidade um pouco maior no carnaval? Eu acredito que, assim, nessa época de carnaval, primeiro, muitas pessoas na rua, em eventos, né, aquelas aglomerações, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas também, aquele sentimento de carnaval, de festa, então tudo ali propicia, né, para que haja um ambiente assim mais propenso às pessoas extrapolarem ou até mesmo o cometimento de crimes, não só sexuais, né, como de outras ordens patrimoniais e etc. também. É aquele sentimento de catarse coletiva, né? Parece que são 4 dias que o mundo vai se acabar. Exato. É verdade. Todo mundo quer fazer tudo. É verdade. O mundo vai se acabar em 4 dias. E eu tenho a sensação, eu acho que é compartilhada de todas aqui, que isso tem melhorado no sentido do respeito aos limites do corpo do outro, né? A gente sabe que crimes sexuais podem ser praticados contra homens ou contra mulheres, mas lastimavelmente a maior parte das vítimas de crimes sexuais são mulheres e a maior parte das pessoas que os cometem são homens. Mas eu tenho uma recordação muito viva assim do carnaval na minha adolescência, que a gente não podia sequer ir para as ladeiras de Olinda de saia, porque podiam levantar a nossa saia, né? Assim, é como se a gente tivesse que fazer barreiras físicas aos nossos corpos. Tinha aquela cultura de colocar as meninas em rodinhas para obrigar a dar beijo, Sim. puxar cabelo, né? Então, assim, hoje eu tenho essa sensação, eu tenho uma irmã que é bem mais jovem do que eu, e ela me relata um cenário bem diferente do carnaval nos tempos de hoje, assim, claro que ainda há violência no carnaval, a gente trabalha para coibir, né? Principalmente no Departamento de Polícia da Mulher, há violência sexual que atinge mulheres nesse período de festa, mas a sensação é de que o cenário hoje é mais animador. É como se essa cultura de que há limites para o corpo da outra pessoa, que não importa a roupa que ela use, não importa se ela consumiu ou não bebidas alcoólicas, o corpo da pessoa precisa ser respeitado. Deve haver consentimento para a prática de um beijo, de um ato libidinoso, de um toque, enfim. Isso eu tenho essa sensação de que culturalmente hoje isso é mais reconhecido do que no tempo que eu era uma jovenzinha adolescente no carnaval. Eu vivi uma situação, que a sua fala me trouxe essa memória, eu vivi uma situação específica no Carnaval de Olinda, acho que eu estava no 2º, 3º ano de universidade, em que aconteceu algo semelhante ao que você disse, né? Eu vinha com mais 4, acho que nós éramos 5 amigas, ali naquelas filas nas ladeiras de Olinda, quando de repente um grupo de rapazes fizeram uma roda, né, nos cercaram,
eu fui a sorteada para estar dentro da roda, e aí dentro da roda eles seguravam um caixão de brincadeira, mas era um caixão, e dentro tinha um deles estava dentro do caixão. Então, dois deles simplesmente eles me jogaram dentro do caixão, eu fiquei literalmente da cintura para a cabeça dentro do caixão, enquanto o homem que estava dentro do caixão me beijava e quase me sufocava. E aí minhas amigas do lado de fora me puxando pela perna para sair de dentro daquele caixão. E aí você sai atordoada, né? Aquele círculo de homens, como você vai reagir? Isso acontecia muito. Com muita frequência, pois é. Então, assim, hoje já se tem muito essa cultura. E é interessante que as pessoas, o mundo tá chato, né? O mundo tá chato pra quem? Foi divertido pra você ser colocado numa situação como essa? Pra mim não foi divertido. Pois é. Então, assim, se houver consentimento, se houver liberdade pra brincadeira, se houver engajamento pra o beijo, para o carinho, ótimo. O problema é que a gente não pode naturalizar esse tipo de expressão de força, esse tipo de invasão do corpo alheio, realmente, porque isso deixa marca na gente, né? Quando uma pessoa passa por isso, ela recorda quantos anos faz que você viveu isso. Eu também vivi situação no carnaval. Até hoje, de fato. Exato. Então, você viver isso e ter que carregar isso. E muitas mulheres, inclusive, se culpam, né? Mas é porque eu bebi muito. Mas porque eu estava de saia, como eu já disse muitas vezes adolescente, né? Não, mas eu não posso ir de saia, porque sei lá o que vão passar a mão embaixo da saia. Nossa, eu tenho o direito de usar saia. Eu tenho o direito de me vestir da maneira que quero. O máximo que eu posso permitir é que olhem, né? Mas o acesso ao meu corpo só deve acontecer com o meu consentimento, e com o meu consentimento válido. É importante reforçar isso. Vamos aprofundar essa temática, porque carnaval tem tudo a ver com isso, né? Sim. Você acha que esse tipo de conduta, Bruna, que eu passei, por exemplo, está muito associada a esse processo de coisificação do corpo da mulher, de achar que aquela roupa que você está vestindo, por exemplo, Carol, no carnaval, uma fantasia, eu sei que vocês gostam de ir para o carnaval, de se vestirem com uma linda fantasia, até porque vão ficar lindas de fantasia. E muitas vezes as pessoas podem julgar que aquela fantasia, aquela roupa decotada, na verdade você escolheu porque você está disponível sexualmente. Aquela roupa é um lembrete de podem me tocar. Você acha que está muito associado a esse processo de coisificação? Perfeito, é isso, porque é muito interessante quando a gente faz o contraponto, né? A gente vê homem sem camisa andando porque tá calor, bota a camisa aqui do lado. O homem não tá andando na rua sem camisa pedindo para ser estuprado, né? Tá pedindo para ser estuprado. Não existe, ninguém faz essa associação. Então por que uma mulher que tá no Carnaval de Olinda, no Carnaval do Recife, enfim, no sol escaldante, no calor, no meio da multidão, o fato daquela pessoa estar com roupas confortáveis, frescas, ou até usadas mesmo, se ela se sentir bem, isso não é um convite, isso não é um franco acesso. Isso ela pode estar querendo seduzir, chamar atenção, ok, mas todo o acesso ao corpo dessa pessoa, dessa mulher principalmente, né, no caso da gente falando das roupas decotadas aqui, precisa acontecer com consentimento. E é tão mais legal, né, quando há conquista, a paquera, e ela é bem sucedida, e que bom. E as duas partes se divertem. Isso, exato. Acho que o limite, ele fica no respeito, né? O limite é o respeito e o bom senso. Sendo observadas essas duas coisas, o que acontecer dali para frente, com respeito, com limite, com bom senso e com um consentimento válido, ok. O que passar disso é o que está errado. Excelente termômetro esse. Bruna, já pensando aí um pouco mais na polícia da mulher aqui no nosso estado, o Departamento de Polícia da Mulher, as delegacias da mulher, elas estão preparadas para esse carnaval que vai acontecer e que, sem dúvida, vai ser uma linda festa. De que forma as ações de prevenção estão funcionando hoje dentro das delegacias da mulher do estado? As delegacias da mulher, elas são equipamentos assim, que são particulares em relação a todos os outros organismos da Polícia Civil, porque elas atuam fortemente na prevenção também, não só nas repressões de crimes, na repressão da violência. Então, a gente sempre tem campanhas educativas, a gente sempre tem as nossas delegadas, as nossas equipes engajadas realmente em ações de palestra, de conscientização à população, de panfletagem, sempre atuando também nessa esteira da prevenção. No período carnavalesco, especificamente, a gente também tem que atuar fortemente na repressão, né? A gente tem que manter equipamentos acolhedores e seguros para receber essas mulheres que sejam violentadas durante o período de carnaval. E nós teremos as nossas delegacias da mulher funcionando integralmente em regime de plantão em Olinda, teremos no Recife também, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Paulista. Então, todas as nossas delegacias da mulher que funcionam na região metropolitana do Recife
estarão 24 horas todos os dias do período carnavalesco, inclusive no pós-carnaval, no feriado da Data Magna, funcionarão ininterruptamente para acolher essas mulheres que precisem realmente registrar uma ocorrência, de um acolhimento, de uma providência policial adequada. Então, nos polos de carnaval, as mulheres não vão estar desamparadas? De maneira alguma. Nós teremos equipes volantes também, né, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, mas o importante é reforçar que os nossos equipamentos especializados, as nossas DEANs, seguirão funcionando durante o carnaval. Já entrando um pouquinho nesse assunto dos crimes sexuais de maneira mais aprofundada, porque existem muitas dúvidas, né, que cercam esses crimes. Eu me lembro de uma situação que acontece muito, Carol, no carnaval, por exemplo. Acontece às vezes durante o ano, mas no carnaval eu acho que a gente é muito demandada nesse sentido. Aquelas situações em coletivos, em metrôs lotados, aquelas mulheres que no meio daquela festa, daquele furdunço todo, ônibus lotado, terminam tendo seus corpos ali esfregados, né, como se diria popularmente, encoxados, né? E alguns não se dão por satisfeitos, não só roçam, né, o seu órgão sexual nas nádegas, nas coxas das mulheres, como às vezes ejaculam no corpo delas. Eu já vivi situações assim, não sei se vocês duas atenderam mulheres assim. Nessas situações, o que a mulher vítima, porque algumas travam, não sei se na experiência de vocês aconteceu assim também, algumas travam no momento dessa agressão, de que forma quem está ali dentro daquele coletivo pode ajudar essa mulher da maneira mais segura possível, de que forma essa mulher pode agir, e o que precisa ser feito do ponto de vista da prova, por exemplo. Essas condutas são lamentáveis e comuns, né? Infelizmente, a questão do respeito à mulher, nesses momentos, assim, a gente vê que cai mais ainda, porque esses agressores, eles se aproveitam desses momentos, né? Como você disse, de um metrô lotado, de um ônibus lotado, de uma festa de rua mesmo. Mas, assim, eles podem estar cometendo, sim, um crime de estupro, se houver uma violência, ou um crime de importunação sexual nesses ambientes, nessas condições que você disse. Então, essas pessoas que estão ali podem, sim, ajudar aquela mulher. Porque as autoridades devem, e qualquer pessoa do povo pode, efetuar a prisão em flagrante de uma pessoa que esteja nessa condição. Tanto ajudar aquela mulher amparando, como ajudando a realizar aquela prisão em flagrante. O próprio motorista do coletivo, policiais que estiverem perto, que devem, no caso, mas assim, de conter aquele agressor e de levá-lo ou de chamar a polícia para intervir naquela situação e levar aquela questão à delegacia para que seja feito um auto de prisão em flagrante contra aquele agressor. Fecha a porta motorista, exatamente, vamos para a delegacia. E a prova, se chegar a haver uma conjunção carnal, pode haver uma perícia. Em outros casos, a própria prova testemunhal, ela vai servir para comprovar aquilo. E até acrescento nessa situação que, às vezes, sei lá, tem poucas pessoas no coletivo e as pessoas não se sentem seguras, né, de ou acionar o motorista ou, enfim, conter o agressor, mas aí, de repente, levanta o celular, filma discretamente, sabe? Porque aquela mulher que está sendo violentada naquele momento, ela muitas vezes não vai ter condições de pegar um telefone para registrar o agressor, ela não o conhece, não necessariamente o coletivo tem câmera de segurança funcionando, então isso vai dificultar muito identificar aquele agressor no futuro. Se uma pessoa do ônibus se engaja só nessa simples conduta, sim, todo mundo tem um telefone celular hoje em dia, levantar discretamente, filmar o que está acontecendo, pode ajudar muito essa mulher na hora que ela pedir ajuda, na hora que uma investigação penal for ser realizada. Perfeito, muito boas as declarações. E aí eu penso também nas mulheres que estão no carnaval, que vão para o carnaval, vão curtir, vão fazer uso de bebida alcoólica, querem dançar, querem curtir essa festividade que é de todas nós. Na hora de sair, quando uma mulher, por exemplo, vai fazer uso ali de um motorista de aplicativo, aciona o aplicativo, às vezes essa mulher está sozinha, como essa mulher pode se prevenir? Eu já passei por situação em que a mulher está saindo de uma festividade, fez uso de bebida alcoólica, e aí durante o trajeto ela adormeceu e terminou sendo levada para um outro lugar e sendo abusada sexualmente. Bruna, o que você diria em termos de prevenção para essas mulheres que necessitam fazer uso de motorista de aplicativo? Tereza, essa é uma pergunta que é constantemente feita e a gente precisa respondê-la naturalmente para dar as melhores orientações de segurança, mas ela me incomoda muito, porque é um absurdo, né? É uma excrescência que a gente tem aqui ainda hoje,
dizer à mulher, olha, se proteja, se blinde, quando na verdade a culpa não é dela, ela está no seu direito de ir e vir, ela está no seu direito de, se quiser consumir bebidas alcoólicas, enfim, de andar sozinha se quiser, e isso não deveria ser uma orientação que a gente dá para ela, sabe? Deveria ser uma coisa que as pessoas compreendam e que respeitem. Mas a gente sabe a realidade que a gente continua vivendo, então a gente continua dando orientações de segurança, né, para mulheres, principalmente nesse período carnavalesco. Os aplicativos hoje, né, de celular, de transporte por aplicativo, eles têm vários mecanismos de segurança, vários têm câmera, né, no próprio aplicativo nativa, botões de segurança de pânico. Alguns até gravam a viagem, gravam né? A viagem, se você perfeito. desejar. A gente tem alguns relatos assim, muito frequentes de violência sexual praticada nesses carros de táxi, de aplicativo, quando você pega sem uma vinculação com o celular, sabe? Quando você pega o carro rodando com aquele letreirozinho assim de aplicativo e a pessoa entra, que a gente compreende. Ou seja, é um motorista que não é oficial, não está vinculado ao aplicativo. Ou até oficial, mas aquela corrida não fica vinculada ao aplicativo, entendi. Né? Às vezes a pessoa, sei lá, está com o celular descarregado. É a famosa corrida por fora. Isso. E aí eu já tive algumas situações na delegacia da mulher pegar um carro de aplicativo, bastante alcoolizada, adormecer no carro, né, e ela despertar em um lugar, perceber que tinha sido violentada sexualmente. Então, a gente sempre dá essas orientações, assim, principalmente para as pessoas que vão em grupos, né? Mantenha-se sempre perto do seu grupo, mantenha contato com suas amigas. As amigas que não estão alcoolizadas, tomem conta, né, daquela que vocês estão vendo que já está mais no limite, não deixa ela ir sozinha. A gente precisa se responsabilizar por nós mesmas também, né? A gente precisa viver umas pelas outras também, cuidar umas das outras. Compartilhar a viagem. Compartilhar a viagem, com relação ao aplicativo também, aquela questão de verificar a nota do motorista quando você for pegar. Naquela situação que você se viu, que você está mais alcoolizado, você sempre pega aquele Uber normal, que a gente é o Uber X, né? Mas naquele dia você percebeu que está saindo da festa, você vai pegar sozinha, você beber um pouco, você sabe que você está numa situação um pouco mais de risco. Então, de repente, pegar aquele Uber, que é o VIP, né, que a gente chama, ver aquela nota do motorista, ver se ele já tem mais viagens, porque você, naquele momento, você está mais vulnerável. Então, ter um pouco mais desses cuidados pode ajudar. Tem até questão de saída de festas, como a Bruna disse, aquela multidão, aquela dispersão, todo mundo querendo ir embora, mas não pegar um motorista avulso que você viu ali na hora, o primeiro que aparecer. E você está se colocando em risco ali, né? Tem a questão do aplicativo, de pedir como prioridade, que você paga um pouquinho a mais, mas o veículo viria mais rápido. Se você vê que você está num local que está lhe trazendo risco ali de permanecer naquela situação, você vê que tem um grupo que está se aproximando, está se formando uma questão ali que você está ficando um pouco insegura, de tentar sair logo daquela área. Então, são dicas assim para ajudar essa mulher a ter esse transporte de volta mais seguro, porque como a Bruna falou, ela tem sim o direito de ir para a festa com a roupa que ela queria e de ingerir bebida alcoólica, mas a gente sabe que na realidade, na sociedade que a gente vive, ela vai estar um pouco mais vulnerável a violências e agressões, infelizmente. Só para ilustrar essa questão, Carol, me lembro de um caso de 2023, que também foi um transporte por aplicativo. Essa pessoa, esse motorista, deixou uma mulher que acabava de sair de uma festa. Ela saiu bastante alcoolizada, depois que entrou no carro ela dormiu. Quando ele chegou no prédio onde ela morava, não existia aquela portaria, né, humana. E aí ele tentou chamar, não conseguiu. Supostamente o irmão estaria dormindo no apartamento, também não acordou. E prontamente ele foi pegar uma outra corrida, pegou essa mulher, com a ajuda, parece que foi de um ciclista, deixou na calçada, em frente ao prédio e foi embora. E aí quando isso aconteceu, nas imagens que foram veiculadas, mostrou-se um homem que pegou essa mulher como um verdadeiro saco de batata, jogou nas costas, levou para um local distante e estuprou essa mulher. Não sei se vocês se lembram do caso. Lembra do caso? Lembro sim desse caso, assim, essas imagens rodaram o país, né, porque foram muito impactantes. Essa cena da mulher sendo carregada, primeiro a cena do motorista deixando ela nessa calçada, e segundo a cena desse terceiro, né, dessa pessoa que apareceu e realmente a colocou nas costas, levou para esse terreno e estuprou. Assim, mostrou assim, todo o desrespeito, todo o menosprezo à pessoa humana realmente naquela atitude. Não só do criminoso que estuprou, mas também a do motorista que deixou aquela mulher ali, naquela situação completamente inconsciente. Isso, você acha, Bruna, que isso revela um pouco
desse preconceito mesmo, acho que tão arraigado, né, no nosso tecido social, que faz com que um ser humano deixe outro de uma maneira extremamente vulnerável numa calçada, independente até de ser mulher, mas muito mais por ser mulher, por viver na realidade que a gente vive e ver os índices da violência contra a mulher. Você acha que isso tem a ver com esse preconceito mesmo? É possível, né? Ela se colocou nessa situação, então... É um descaso. Isso. Eu poderia ter deixado ela numa unidade de saúde, numa delegacia, em algum local onde ela estivesse minimamente segura, né? Entendo que ele tinha que continuar a trabalhar, tinha que continuar a fazer a meta dele lá de corridas, mas acho que não ia deixá-lo, não ia empobrecê-lo, não ia levá-lo à bancarrota se ele tivesse conduzido essa mulher para algum local onde ela estivesse minimamente segura, né? Então, assim, imagino o que ele sentiu ao perceber depois, né, com a repercussão do caso, que aquela mulher tinha sido levada e violentada sexualmente, né? Acho que não deve ter sido uma experiência que ele leva como positiva. Sim, porque certamente não foi algo que ele, imagino eu, que ele tenha tido consciência naquele momento de escolher deixar aquela mulher ali. Talvez ele só tenha mesmo focado na profissão, no patrimônio, né, na questão econômica. Não vou perder essa próxima corrida. Vamos manter a fé na humanidade nesse sentido. Vamos manter a fé na humanidade de que ele não vislumbrou o mal, né, um resultado lesivo, mas que infelizmente aconteceu naquela situação. Eu acho que fica aí até um apelo para que a gente não seja tão irresponsável com o corpo de nossas mulheres expostas aí no carnaval, em momentos em que elas naturalmente vão fazer uso de bebida alcoólica. Acho que o corpo do ser humano merece minimamente ser tutelado e protegido, né? Eu quero aproveitar, então, esse momento para fazer um agradecimento muito especial. Quero agradecer ao Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife, por todas as vezes que esse grupo nos apoiou, pela parceria de todas as mulheres aqui do Grupo Mulheres do Brasil Recife em apoio a esse projeto. A violência contra a mulher precisa ser combatida sim, e está aí a Polícia Civil para fazer isso, e outros órgãos de repressão, mas também precisa ser prevenida. Isso passa necessariamente pela conscientização. Quero dizer a você, Rosiana, que tantas vezes me inspirou e me encorajou a levar à frente esse projeto. Fica aqui a minha gratidão a todas as mulheres do Brasil no Núcleo Recife. Existem situações também em que as mulheres se sentem desconfortáveis. Ali no carnaval, eu estou ali com o meu grupo de mulheres e de repente algum desconhecido ou um grupo de desconhecidos começa com um comportamento que de alguma forma me deixa desconfortável. Não só com olhares, mas aproximação, e aí você tenta ali se sair, né, daquela situação, você começa a perceber que está sendo seguida, por exemplo. Qual a orientação, Carol, que você daria para uma mulher que se sente desconfortável, de alguma forma assediada por um homem, um desconhecido e até mesmo seguida num período festivo? É nesse momento que aí ela já estaria no momento de crise, né? Já estaria nesse momento em que, como você disse, ela já estaria se sentindo perseguida ou praticamente abordada. Se ela tivesse acompanhada, se valer desse grupo, né? E se em caso ela estivesse sozinha, realmente tentar buscar o apoio de alguma autoridade ali, né? De algum posto policial ou de alguma autoridade que estivesse ali perto. Mas, sobretudo, diante do quadro que a gente tem hoje, dela tentar sair daquele local buscando apoio perto de outras pessoas, de alguma casa que tiver algum morador, de pedir realmente essa ajuda e não deixar a situação avançar, chegar num ponto que ela não consiga mais ter uma reação, de realmente sofrer uma violência. De não ir, por exemplo, para um lugar ermo, de repente buscar ali um espaço público onde tem uma agremiação de pessoas. Uma avenida, né? Onde tem um bloco passando, um comércio aberto. Exato. E pedir essa ajuda, né? A gente sabe que, não só para mulheres, mas como para todos, nessa questão da violência, essas ruas que estão com menos iluminação, essas ruas que estão com menos pessoas, às vezes você vai passando numa rua, você vê que lá no fim tem um grupinho um pouco assim, que você fica em dúvida, preocupada, né? Então, de fato, ter esses cuidados é necessário para evitar de acontecer algum tipo de violência. E às vezes até a nossa intuição liga um alerta, né? Sim. A gente vai passar por uma rua, por um espaço e algo parece que nos toca e diz, não vai para ali não. Acho que a gente também precisa seguir um pouco mais nossa intuição, não é? De fato. Eu percebo que nos meios de comunicação, por exemplo, o crime de assédio sexual
muitas vezes é usado de uma forma inadequada do ponto de vista jurídico mesmo. Eu gostaria, Bruna, que você diferenciasse o crime de assédio sexual, da importunação sexual e do estupro. Porque o estupro também, até um tempo atrás, tinha uma conotação um pouco menor. Hoje ele é mais abrangente. Define pra gente esses 3 tipos penais? É excelente a pergunta, porque a gente tem hoje, e nesse período de carnaval se intensifica muito, né? Não ao assédio, né? O meu corpo, minhas regras, não é não. E esse verbete assédio, ele foi popularmente massificado para abranger esses crimes sexuais. Essa invasão não consentida do corpo alheio. Mas, tecnicamente, né, no juridiquês, no tipo penal, o assédio ele se refere a um crime específico que tem uma relação de hierarquia. A hierarquia é o crime que a gente chama duplamente próprio, né, porque ele tem um sujeito ativo próprio, um sujeito passivo próprio. É necessário que haja uma relação de superior e subordinado, superior e subordinada. Bem característica do ambiente de trabalho. Isso, normalmente é no ambiente de trabalho, mas hoje já se reconhece também a incidência do crime de assédio sexual para uma ascendência que venha, como por exemplo no caso de João de Deus, que você citou, uma ascendência religiosa, né, que tem essa subserviência de uma fiel e dessa admiração pastoral. Né? Eu já pessoalmente, inclusive, conduzi um caso assim, que o agressor ele se valia da sua autoridade pastoral para conduzir certas mulheres a praticar condutas que satisfizessem sua lascívia, e a gente conseguiu enquadrar no assédio sexual. Também já se admite a aplicação desse tipo penal de assédio sexual para relação de professor-aluno, professora-aluna, né? Então, essa ascendência, né? Essa pessoa que tem essa ascendência, seja devido a um cargo, emprego, função, enfim, alguma autoridade relacionada a trabalho, relacionada à docência, como falei, a liderança religiosa de alguma espécie, ela se vale dessa ascendência para constranger a pessoa que lhe é subordinada nessa relação desigual a praticar algo que satisfaça a sua lascívia. E o importante salientar é que não necessariamente tem que haver o toque, tem que haver um crime mais sexual propriamente dito, não tem que haver o contato físico. Somente aquela importunação, aqueles convites inapropriados, inoportunos, aquelas piadas, aquelas propostas indecorosas. Encharcar. Isso, se você sair comigo, eu posso lhe dar essa promoção. Isso já caracteriza o assédio sexual para os efeitos do Código Penal, para o crime de assédio sexual que está ali previsto. Né? Mas aí a gente também tem a importunação sexual e o estupro, que são, de fato, crimes sexuais mais comuns no carnaval, né? Que, como já falei, muito se fala em assédio no carnaval, mas propriamente o que a gente mais vê no carnaval é importunação sexual e assédio. E a importunação sexual é aquele ingresso no corpo da outra pessoa, uma prática de um ato libidinoso sem o consentimento dela. Né? Sem que ela, isso, não autorizado. Mas o crime de importunação sexual é o que a gente chama de crime residual. Ele se configura caso aquela conduta não configure um crime mais grave. Então, o estupro, por exemplo, também a prática de atos sexuais não consentidos, mas para alcançar aquele intento, o agente que pratica o estupro, ele se vale de violência ou de grave ameaça. Né? Então, é aquele homem que carrega força, a mulher para algum lugar, segura ela pelos braços, segura como um saco de batatas. Nesse caso, ela não tinha nem condições de consentir, de dizer nada, é um estupro de vulnerável, mas o estupro ele tem esse emprego de violência física ou da ameaça, ou do agressor levantar uma camisa, mostrar uma arma e dizer, vamos ali para o canto, porque fique calada, não diga nada. Então, só o exercício dessa grave ameaça já configura também o crime de estupro. Então, o caso concreto é que vai diferenciar essas nuances. O que todos esses crimes guardam em comum, né, os crimes sexuais, é a ausência de consentimento, é o não respeito ao espaço do corpo da outra pessoa, é o não que não é ouvido. Né? Então, é uma coisa que a gente sempre gosta de enfatizar, que o limite está no não. Né? O corpo daquela pessoa é dela, ela tem autonomia para realizar a sua liberdade sexual, seus desejos, suas vontades, e no momento que aquilo não é consentido, não deve ser realizado. Excelente. Vamos aprofundar um pouco mais a questão da importunação, porque de fato as pessoas confundem muito e seu esclarecimento foi preciso nesse aspecto. Carol, com relação ao crime de importunação, que a gente teve aí a partir de 2018, antes a gente via muitas injustiças, né, e muito sentimento de impunidade acontecer dentro das delegacias, porque o delegado de polícia, as delegadas ficavam refém dos tipos penais. A gente tinha ali uma situação de uma contravenção. Então,
O resultado, aliás, a medida da punibilidade era completamente desproporcional ao agravo. Então, esse foi um crime que foi um tipo penal muito esperado e muito comemorado, né? Do ponto de vista desse crime, do ponto de vista da ação da polícia na tutela dos espaços públicos, o que mudou com a lei que trouxe o crime de importunação sexual de 2018 para cá? Esse crime, no direito a gente considera até um crime novo, né? Porque de 2018 para cá, para o direito é pouco tempo. Menor de idade. Mas assim, foi de grande importância. Por quê? Antes se ficava entre dois extremos. De uma contravenção penal de importunação ao pudor, que tinha uma pena aqui baixíssima, inclusive o agressor, se ele fosse pego nessa situação, ele assinaria um termo de compromisso e seria liberado, ou do outro lado de um crime de estupro, com uma pena altíssima, até 10 anos, só que nesse caminho existiam várias condutas. A gente poderia falar de um beijo forçado, a gente poderia falar de uma violência numa conjunção carnal e, de fato, ficava, às vezes, aquela vítima que foi enquadrado numa situação de importunação, achando que aquela medida pode ter sido pouca para o que ela sofreu. Ou mesmo aquele agressor que foi enquadrado num estupro com uma pena altíssima. Então, esse crime, ele veio se posicionar exatamente aqui nesse centro. Nesse limbo. Foi revogada aquela contravenção e ele meio que se posicionou nesse centro, entre aquela pequena contravenção que existia e aquele crime maior de estupro. Então, ele veio, vamos dizer que ficou com a pena entre os dois, porque o estupro hoje ele vai para 10 anos. Essa importunação ela vai de 1 a 5 anos. Então, ela meio que equilibrou aquilo. Por quê? O direito penal ele tem que ser usado para coibir as condutas, mas não para promover vingança ou para promover uma aplicação de pena desmedida. Então, esse crime ele veio realmente para propiciar tanto que a polícia e a justiça pudessem trazer uma maior adequação para aquela conduta a uma pena, mas como também para esse sentimento da sociedade e da vítima de não ver aquela conduta que ela sofreu ser tão, vamos dizer assim, desmerecida do ponto de vista jurídico. No entanto, esse crime com a pena de 1 a 5 anos, ele deixa de caber a fiança na delegacia, ele pode ser sim afiançado pelo juiz, mas a pessoa que for pega nessas condições e autuada em flagrante, ela não vai poder ser afiançada na delegacia pelo delegado de polícia. Então, é outra situação bem importante que mostra também assim, a vontade do legislador e que era um reflexo do desejo da sociedade de contemplar essas várias situações. Lembrando, como Bruna afirmou, que para essa conduta de importunação sexual nem sempre é necessário que haja um contato físico com a vítima. Esse crime pode ser praticado sem que o agressor encoste um dedo na vítima. Nessas situações do ônibus, desculpa te interromper, Carol, essas situações dos ônibus lotados, aquele momento em que está se esfregando nas nádegas das mulheres e até muitas vezes, como eu disse antes, ejaculando no corpo delas. Essa situação se enquadra no delito de importunação sexual? Essas situações elas entram perfeitamente na importunação sexual, que é aquela coisa que a vítima às vezes até pega um pouco de surpresa. Não há aquele emprego da violência, não há aquele emprego da grave ameaça. No entanto, ela tem a dignidade sexual dela denegrida com aquela conduta dele. Seja de se esfregar, seja de ejacular na vítima. Houve até um caso recente que passou, acho que nacionalmente, que a vítima foi surpreendida já com aquela ejaculação no corpo dela, entendeu? Ela não estava nem talvez percebendo tanto aquela conduta. Ela já foi percebida quando o agressor já estava nesse ponto e se enquadrou sim num crime de importunação sexual. Eu particularmente já atuei recentemente num caso de que o homem estava com essa mulher num ônibus, o ônibus relativamente vazio, e ele estava assim olhando para ela fixamente durante a viagem, encarando, fazendo caras e bocas para ela e se masturbando nessa viagem. Ela ficou com aquele comportamento da mulher que muitas vezes trava, paralisa, mas ela ainda conseguiu filmar. Ela mesma ainda conseguiu pegar o celular dela e filmou. E foi realizada uma prisão em flagrante desse agressor. Porque o motorista e algumas pessoas ajudaram. Ela estava com aquela filmagem que dava para ver ele fazendo aquelas manipulações genitais sexuais e com aquele olhar para ela, intimidando e tudo. E nesse caso, ele não chegou a encostar nela, mas foi autuado pela importunação sexual. Ele não percebeu que estava sendo filmado ou ele fez pouco caso disso? Ele fez pouco caso. Ele continuou, mesmo que ele percebendo que ela estava filmando. Isso demonstra uma atitude extremamente perversa, Sim. né? Bruna, nessas situações, em pleno carnaval, as mulheres que forem vítimas, por exemplo, da importunação sexual, o que fazer, para onde se dirigir, o que precisa levar como prova?
Olha, Tereza, na verdade, para fazer um registro, para fazer um pedido de socorro, não é necessário que ela produza prova alguma. Até porque, como a Carol muito bem pontuou, às vezes ela é surpreendida, ela não espera que aquilo vai acontecer e não é esperado que uma pessoa esteja o tempo inteiro, sei lá, filmando o que está acontecendo, gravando o que está acontecendo. Mas é natural que se ela tiver qualquer elemento de imagem, de áudio gravado, qualquer prova ajudará naturalmente na investigação e na identificação da pessoa que fez aquilo. Mas o importante para além de qualquer outra medida, o importante é que ela se proteja, né? Então, no momento em que está acontecendo aquela conduta, ela peça ajuda, ela verbalize, ela vendo algum policial passar por perto, ou estando perto de alguma unidade policial, ou de algum comércio onde ela possa parar e pedir ajuda, o importante é que ela se preserve em primeiro lugar, né? Havendo a possibilidade também de identificar esse agressor, de chamar alguma guarnição policial para que ele seja punido, melhor. Mas ela precisa ter em mente que a prioridade, de fato, é proteger a si mesma e as pessoas que estão no entorno dela também precisam cuidar para que ela não seja mais violada do que o que já aconteceu, né? O que a gente pode trazer de alerta, principalmente nessas situações de crimes de resultado, né? Aqueles crimes que deixam um resultado material? O que as vítimas, o que a gente pode orientar as vítimas para fazer preservação daquele material, por exemplo, e levar para a delegacia? O importante é que assim, são investigações muito delicadas, né? Porque há mulheres que são violentadas, não percebem o que aconteceu, ou têm vergonha, ou se enojam, né? Tem nojo do próprio corpo, só querem tomar banho, só querem e levam alguns dias para se fortalecer e procurar uma unidade policial. A gente sabe que isso dificulta uma investigação, mas isso não impede. Então, a mulher que se sentiu, que percebeu que foi violentada e que demorou alguns dias para ir a uma delegacia pedir ajuda, às vezes encorajada por uma amiga, fortalecida pelas pessoas de sua rede, não deixe de procurar um organismo policial para fazer notícia, para que isso seja investigado, para que isso seja apurado. O que ela puder levar de elemento probatório em crimes que deixam vestígios, os crimes sexuais, muitas vezes o deixam, né? A roupa que ela usava, roupa íntima. Se ela tiver condições de pedir socorro imediato, melhor, porque os vestígios vão estar mais presentes no seu corpo. Cada caso é um caso e a gente precisa ter respeito primeiro à integridade dela, né? Eu acho que a integridade da mulher, a plena recuperação dela importa mais do que qualquer persecução penal, qualquer prisão, qualquer investigação. A prioridade é a mulher vítima, nesse caso, de um crime sexual. Então, que nossas mulheres não passem por isso, mas que se passarem, que elas estejam fortalecidas o suficiente para procurar ajuda imediata. Caso não procurem, não deixem de procurar no momento em que se sentirem confortáveis a fazer isso. Perfeito. Sejam acolhidas e não julgadas. Perfeito. Né? Carol, do ponto de vista criminal, do ponto de vista do procedimento policial, que é tão necessário nesses crimes, quais os maiores desafios que uma delegada de polícia enfrenta quando se vê diante de uma situação assim, que a vítima lhe procura por ter sido vítima de um crime sexual? Em primeiro lugar, a gente, quando recebe essa vítima, a gente logo observa que assim, tem que ser feito todo um trabalho diferenciado, porque é uma vítima que ela vem muito traumatizada, ela vem muito fragilizada, ela é diferente de uma vítima que sofreu um roubo, ela é uma vítima que teve uma invasão muito grande em sua esfera de privacidade, como dignidade, a questão sexual. Ela é uma vítima que ela vem de uma maneira diferente, ela vem precisando de um acolhimento totalmente diferenciado, para começar. Segundo, tem a questão toda probatória. Por quê? Esses crimes geralmente, né, por natural, eles são cometidos na ausência de testemunhas, em locais onde está só aquela vítima com aquele agressor. Então, geralmente é um crime que ele não vai ter testemunhas. Tem essa questão da prova material que, se a vítima for para a delegacia diretamente, a gente tem uma maior facilidade de quê? De encaminhar ela para um serviço de perícia, de colher vestígios, de recolher o sêmen, que depois pode ser importantíssimo para um confronto na identificação desse agressor. Mas é como a Bruna falou, o fato dela não ter conseguido ir na delegacia naquele momento, dela ter ido 2 dias depois, 3 dias depois, 1 dia depois, não vai impedir que aquela apuração seja feita de forma nenhuma. Vão ser colhidos todos os elementos que forem possíveis, familiares. Essa pesquisa mesmo do esperma, como eu falei, é possível ser feita essa perícia até com 3 dias, com 4 dias, a gente às vezes ainda consegue resultado com essa perícia. Então, se ela sofreu esse abuso hoje e conseguiu ir na delegacia daqui a 2 dias, a gente ainda consegue fazer essa coleta.
entendeu? Lençóis da cama, também se consegue recolher esperma, roupa íntima, calcinha, as próprias marcas físicas, né? Algumas marcas físicas no corpo não vão desaparecer tão rapidamente, embora ela possa ter tomado um banho e ter procurado 5 dias, mas ela ainda pode estar com marcas físicas, com arranhões, marcas roxas. Então, o importante é que, de fato, ela procure essa assistência para que tanto esse agressor seja responsabilizado, mas para que também, não só ele seja responsabilizado, se gerem esses números quanto a essa violência, que a gente sabe que também é um tipo de violência subnotificada pela própria vergonha que essas mulheres têm de ter sofrido aquilo, de ficar se sentindo culpada, entendeu? E também dela saber que ela, no íntimo dela, ela ter aquela consciência de que ela denunciou, ela procurou ajuda, porque muitas, ainda além do trauma de ter sofrido aquilo, no futuro ela ainda pode ter um trauma de dizer eu sofri aquilo e eu não tive aquela força de procurar a polícia, de denunciar. É tanto que em crimes sexuais, às vezes a gente vê assim, quando aquele crime estoura na mídia, né, com vários casos, né, aí a gente vê que começam a aparecer diversas vítimas que dizem aquilo aconteceu comigo, com aquele homem há 10 anos atrás. Que acho que é um pouco o caso de João de Deus, um pouco do caso daquele médico Roger Abdelmaci, que foi assim também, né? Quando algumas vítimas começaram, uma enxurrada de vítimas apareceu. De outras vítimas antes silenciosas. Silenciosas, que viram aquilo, né? Naquele momento delas não conseguiram, mas quando uma denuncia, a outra denuncia e aparecem várias vítimas. Isso encoraja as outras. E eu queria fazer 2 pontuações a respeito disso. Uma é do que Carol falou anteriormente e também resgatando o que eu própria tinha dito, que é importante muitas vezes que elas procurem, né, imediatamente, caso elas tenham consciência do que lhe aconteceu, enfim, também para profilaxia de emergência, né, contra infecções sexualmente transmissíveis, contra uma gestação indesejada, no caso de pessoas com útero. É importante que isso seja feito com brevidade também para assegurar a saúde dela. E eu destaco isso porque às vezes a mulher não sabe nem o que lhe aconteceu. Né? Ela, no caso de estupro de vulnerável, por exemplo, que ela estava desacordada, ela acorda sem roupa, ela não entende o que aconteceu. Como Carol bem pontuou, muitas vezes ela se culpabiliza, mas eu bebi demais, eu me coloquei nessa situação. Né? Então ela demora a ter coragem de procurar ajuda, de contar sobre o que aconteceu. E também sobre esses casos que vocês mencionaram, João de Deus, Roger Abdelmaci, eu também enxergo um componente, Tereza, de essa mulher dizer assim, eu não vou procurar ajuda porque quem vai acreditar em mim? Sim. É João de Deus que está ali. São ícones. São ícones, pessoas respeitadas, gozam de uma reputação ilibada. Isso. Quem vai acreditar em mim? Poder financeiro também, né? Isso. E aí, esse caso que eu presidi, né, nessa investigação que eu presidi, esse pastor era um pastor de uma igreja evangélica. Na verdade, eu presidi 2. Um no interior e um em Recife. Eram pessoas que eram aclamadas, né, no meio religioso, eram seguidas por muitas pessoas. Arrastavam fiéis. Isso, e essas mulheres, a princípio, elas diziam assim, quem vai acreditar em mim? E aí foi interessante que uma conheceu a outra, percebeu o que tinha acontecido com a outra também, e aí se juntou um grupo de mulheres e se fortaleceram unidas para procurar ajuda policial em desfavor daquele homem que tinha feito aquilo com elas. E como Carol bem descreveu, depois que essas mulheres se reuniram e conseguiram se engajar para pedir ajuda na polícia, outras mulheres que estavam invisíveis e possivelmente porque tinham medo desse poderio, conseguiram ir procurar ajuda também, e a gente só foi engordando o corpo de vítimas desses 2 religiosos. Mesmo diante de como você disse, um corpo de vítimas gordo, às vezes muitas mulheres, mesmo assim a sociedade civil ainda ajuda. Sim, não tem a dúvida. Diante desses ícones religiosos, não, certamente. Elas estão mentindo. Loucas, E a importância de aparecer uma, mais uma, 10, 50, porque vai fortalecendo aquele corpo probatório e mostrando, não foi só ela. Vai desconstruindo um pouco, ajudando a desconstruir essa história de que foi só ela. Não, são 50 mulheres que estão falando que aconteceu aquilo, são 30 mulheres, são 20 mulheres. Uma valida a outra e fortalece a outra. Carol, então eu posso concluir diante do que vocês trouxeram, que o tempo de fato é um grande inimigo para as investigações criminais, o decurso do tempo pode ser um grande inimigo. Claro que a gente precisa respeitar esse momento, como você disse, Bruna, em que a mulher está pronta para procurar a delegacia. Mas talvez o decurso do tempo, por ser esse grande inimigo das investigações, talvez pudesse nos levar a motivar as amigas, a rede de proteção e a família a apoiar essas mulheres para que elas fossem mais rapidamente. Sim. O que é que você acha?
O decurso do tempo, realmente, ele vai atrapalhar, ele pode atrapalhar um pouco as investigações, mas ele não vai impedir, porque outros meios de prova podem chegar para comprovar essa prática do crime. E, para além da investigação, como já foi mencionado, tem toda a questão da profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis e de uma gravidez. Por quê? Quando a mulher registra essa ocorrência de crime sexual, de estupro, relata que houve uma conjunção carnal, ela é encaminhada, para além do boletim de ocorrência de todos os procedimentos policiais, ela é encaminhada também para a rede de apoio, para a rede de hospitais, para fazer toda essa profilaxia, tomando os remédios necessários para evitar essas doenças sexualmente transmissíveis, né, entre elas a AIDS, e também uma possível gravidez, uma possível gravidez. Com relação ao estupro de vulnerável, isso também é alvo de muitas dúvidas por parte das mulheres, né? A gente sabe que o estupro de vulnerável pode acontecer ali com a menor de 14 anos, mas existem outras situações em que a gente está diante também do estupro de vulnerável. Vamos falar sobre isso? Vamos. Muito importante falar sobre isso agora nesse período de carnaval, né? Festas, grandes públicos, muito consumo de bebidas alcoólicas, consumo de entorpecentes de todas as naturezas. É importante a gente estabelecer que se a pessoa não tiver condições de oferecer resistência, porque consumiu bebidas alcoólicas demais, porque consumiu entorpecentes, ela não tem condições de dizer sim. E ela não tendo, portanto, condições de dar consentimento àquela prática sexual, poderá ser considerada criminosa, né? E a gente vê muitos casos na mídia, né? A gente já viu, inclusive, naqueles programas de reality show, né? De uma mulher tá totalmente alcoolizada, parece aquelas bonecas de pano, assim, e o agressor levando ela para o quarto, praticando atos libidinosos. A mulher, às vezes, ela desperta, faz, não, dorme de novo. Então, assim, a pessoa tem condições de saber, mesmo que o agressor também tenha consumido álcool. E nesse episódio específico do reality show, o agressor disse que também tinha consumido bebidas alcoólicas, mas um teor alcoólico diferente, né? Você está um pouco alterada e você está uma boneca de pano, né? Então, é importante tomar cuidado também com esse tipo de situação, porque o consentimento passa pela validade do consentimento. Perfeito. E uma pessoa completamente alcoolizada é incapaz de fazer isso. Perfeito. Consentimento inválido não é consentimento. Perfeito. Carol, você já passou por investigações desse tipo? Mulheres que sofreram estupro de vulnerável, alcoolizadas ou mediante o uso de entorpecentes? Sim, questão de álcool é uma questão frequente, né, em delegacias, essa questão do estupro de vulnerável depois da mulher ter consumido álcool, de realmente estar com aquela pessoa, sair numa festa e aquela coisa que não é consentimento, a pessoa está embriagada, vai com aquela pessoa para a cama e acorda no outro dia, muitas vezes sem saber efetivamente o que aconteceu ali. E muitas vezes vem aquela questão do agressor, a primeira coisa que ele diz é, ela consentiu. Então, a gente vai trabalhar naquela investigação toda para verificar e, se for o caso, comprovar de que não houve o consentimento, que se ela falou alguma coisa não foi válido devido àquele grau de embriaguez que ela estava. É possível provar? Existe perícia específica que vai trazer essa prova? Poderia haver se ela fizesse um teste naquele momento, mas assim, como o álcool ele vai sair do sangue muito rápido, em tese a gente não trabalharia dessa forma. A gente teria outros testemunhos, trabalharia mais com testemunhas que viram a forma que ela saiu, o porteiro que viu a maneira como ela entrou no prédio praticamente carregada, a amiga que ela ligou no outro dia e relatou o que tinha acontecido ou que ela achou que poderia ter acontecido. Então a gente vai provando por essa forma. Imagem de câmera de segurança imagem também. de câmeras. Outra coisa que eu queria ressaltar, que você falou do estupro de vulnerável, que é importante, não só essa questão do consentimento, que o consentimento tem que existir e tem que ser válido, mas também a questão da idade, o estupro de vulnerável pela idade. O sexo feito com pessoa menor de 14 anos, ele é considerado um estupro de vulnerável. E a jurisprudência já se posiciona firmemente no sentido de que mesmo que haja um consentimento dessa pessoa menor de 14 anos, esse consentimento não é válido. Então, esse ato sexual com a pessoa menor de 14 anos, que o agente saiba que ela tem essa idade menor de 14 anos, ele vai incorrer sim num crime de estupro de vulnerável. Então, é importante a gente falar sobre isso no carnaval, porque a gente sabe hoje que nossos adolescentes, né, muitos participam dessas festas, muitos dos pais não têm mais o controle, então a gente efetivamente vê muitas pessoas, e eu falo de menino e de meninas, com 12 anos, com 13 anos, em festas, em horários inadequados, e podem sim vir a sofrer esse tipo de crime. E às vezes os agressores dizem, não, mas eu nem imaginei que ela tinha 12 anos, porque ela é alta, o estereótipo de uma mulher com aparência de 14 anos. E aí?
Tem um alerta que a gente precisa dar também para esses homens? Tem um alerta, porque a gente pode, num conjunto probatório, mostrar que ele tinha como saber, ou que ele sabia sim da idade daquela menina. Apesar de ter a gente fala menina, mas pode ser menino ou menina. Mas a gente tem como comprovar, através de uma investigação, de que ele tinha aquele conhecimento, de que ele poderia ter alcançado aquele conhecimento, ou mesmo de que ele não se importou com aquilo e apenas agiu, entendeu? E apenas praticou o ato sexual. Então, ele pode sim vir a ser responsabilizado. É importante a gente falar isso para proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Perfeito alerta. Fazer pouco caso, agir com dolo eventual muitas vezes, né? E se aproveitar daquela situação. Quando, na verdade, podia ter simplesmente perguntado. Exato. Já está ali numa conversa, no envolvimento, não custa perguntar. Perguntado e também, na dúvida, não ter feito. Não ter feito. Né? Não ter assumido aquele risco de estar praticando um sexo ou outro ato sexual com uma pessoa menor de 14 anos. Afinal de contas, como Bruna bem disse, algumas pessoas acham que o mundo vai acabar ali naqueles 4 dias de folia, mas não vai. E as consequências criminais também não. Também não. Com relação à prevenção, Bruna, na sua experiência, existe uma campanha, já existiu, hoje existe uma campanha efetiva que consegue trazer resultados positivos com relação à conscientização de homens? De que forma a sociedade civil como um todo pode ajudar com relação à prevenção? Na verdade, a gente tem feito muitas campanhas preventivas de diversos tipos de violência, e violência sexual é um enfoque que a gente trabalha mais fortemente perto do carnaval, porque, como já conversamos desde o começo, existe uma necessidade de construção de contracultura, né, de violência, da gente estabelecer limites entre o que é o meu corpo, o que é o seu, e que você não deve invadir a minha esfera de privacidade, o meu corpo, sem obedecer às minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, nessa direção de a gente estabelecer que o consentimento ele precisa ser válido, e ele precisa ser válido, Tereza, do começo ao final do ato sexual. Sim. É importante a gente pontuar isso, porque se aquela pessoa, normalmente mulher, né, consente com o ato sexual validamente, mas algo acontece, ela está incomodada, não quer mais, não existe isso de começou, tem que ir até o final. O consentimento ele tem que estar presente durante todo o momento da prática do ato sexual. A partir daquele momento que a mulher diz, não, eu não quero mais, pare. A partir daqui eu não quero mais. Pare, a partir daqui é estupro se aquela pessoa continua, né? Então, é preciso que a gente trabalhe essas coisas. A gente também trabalha muito na conscientização da violência sexual, não especificamente agora no carnaval, mas eu acho importante pontuar, na conscientização do estupro marital. Porque não é porque aquela pessoa é casada, convive em união estável, tem um relacionamento, que o corpo dela é propriedade, é de livre acesso da outra pessoa. Toda prática sexual tem que ser consentida, inclusive em relações estáveis. Né? Teve uma novela, uns anos atrás, que ficou bem popularizada, né? Do Se Ajeite, que hoje eu vou lhe usar, enfim. E era uma cultura na muito época antiga, ainda né? se fazia graça, né? Isso. No formato desse termo. E já teve no nosso ordenamento jurídico um excludente de licitude de exercício regular do direito, né? Para o marido que quer manter uma prática sexual com sua esposa, ele tem o direito de exercer a sua vontade sexual no casamento. Isso não existe mais, isso é absolutamente obsoleto, inaceitável. Toda a prática sexual, inclusive dentro de relações estáveis, de casamentos, tem que ser consentida, e mulheres casadas podem sim ser vítimas de estupro praticados por seus maridos. Então, a gente deve trabalhar na desconstrução. Perfeito. O consentimento é a chave. O consentimento válido durante todo o momento da prática sexual é a chave para a gente decodificar se ali uma relação sexual saudável ou violenta. Bem, a gente já está se aproximando do fim. É uma pena. Mas uma coisa, eu preciso ouvir de vocês, e tenho certeza que todas as nossas ouvintes também. Quero ouvir de cada uma. Vocês tiveram um caso específico, eu sei que tem vários casos, eu imagino, depois de tantos anos trabalhando no enfrentamento a esse combate. Mas vocês têm um caso específico que vocês pudessem nos brindar no dia de hoje, que tenha marcado a vida profissional de vocês nessa linha de frente do combate, ou que tenha, de repente, até modificado a percepção de vocês de justiça? Sim. No meu caso, assim, o que eu lembro de um caso que me impactou muito foi de uma moça que sofria violência sexual, que chegou na delegacia e já sofria há muitos anos. Desde criança, ela já chegou para mim, ela já era maior de idade, e a gente vendo a história dela, o estupro era pelo padrasto, a mãe dela, ou seja, a esposa desse padrasto,
era obrigada a ficar vendo a prática dos atos sexuais com a filha dela. Isso aconteceu por mais de 10 anos. E quando essa vítima chegou para mim, ela já tinha um filho desse agressor. Ela, inclusive, já chegou na delegacia com essa criança, que já tinha 5 anos de idade. Filha desse infelizmente, me penalizo até de dizer isso, mas advindo desse crime. E ela conseguiu sair desse lugar, porque ele meio que mantinha ela num meio cárcere privado, ele impediu que ela estudasse, que ela tivesse contato com outras pessoas, já para que ninguém tomasse conhecimento. Então ele mantinha ela ali isolada, e algum dia ela conseguiu sair dali, pedir ajuda a parentes, a irmãos, porque ele também já tinha feito com que os irmãos saíssem da casa, porque ele praticava violência física contra os outros irmãos, e ela veio pedir ajuda, já com esse filho, que era filho dele, no caso, e ele chegou a ir para as redes sociais, eu vi esses vídeos, ele chorando nas redes sociais, pedindo, pelo amor de Deus, que alguém dissesse o paradeiro dela, porque ele era um padrasto muito amoroso, porque ele já tinha perdido a mãe dela há 2, 3 anos, e ela tinha saído de casa, e ele não sabia o que tinha acontecido, se ela podia ter sido vítima de algum crime, de algum sequestro, ele não sabia, apenas ele estava dizendo ali que a filha amada dele tinha sumido de casa, e ela na minha frente relatando tudo aquilo. Então, assim, foi um caso que me impactou muito, de tanto ver aquela criança, e digo a você, ela é uma mãe exemplar e super amorosa com aquela criança. Tem que ser, né? Filho dela. Que é filho que dela, é que é irmão, exatamente. Irmão e filho. É uma dura realidade, uma experiência de violência, de abuso sexual que você leva para a vida inteira. Acho que impacta e transforma a vida dessa mulher para todo sempre. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, com a investigação, conseguiu a prisão desse homem, conseguiu tirá-la desse ciclo e resgatar uma vida, né? Salvar uma vida, né? Porque ela poderia, inclusive, ter tido outros filhos com ele, se continuasse naquela situação. Como é bom, essa sensação é muito boa, não é, Carol? É uma recompensa enorme do trabalho da gente. Vale a mais maior do que recompensa. Dinheiro, sem dúvida. O resultado transformador da vida das mulheres. Sim. E você, Bruna? Olha, Tereza, eu já trabalhei com alguns casos de violência sexual, no período carnavalesco, de mulheres, como a gente já falou em algum momento, de transporte por aplicativo, e uma mulher que pegou um carro de aplicativo não cadastrado na plataforma e adormeceu alcoolizada e despertou já na cama do motorista, né, despida, sem saber o que tinha acontecido. Já trabalhei com episódios de violência sexual com emprego de força, né, do estupro, enfim, mostrando arma. E todo crime que envolve violência sexual, eu percebo que deixa marcas muito profundas nas vítimas, né? Deixa cicatrizes que vão para além do físico do corpo, né? Deixam cicatrizes na alma. Mas me impactam muito sempre as investigações que eu vivi de crimes sexuais vitimando crianças. Eu me lembro que logo no início da minha carreira, um caso que eu presidi numa cidade do interior, a menina vítima, ela tinha por volta de 9 anos de idade, e a conduta foi percebida pela professora da criança, que percebeu que ela tinha uma conduta hipersexualizada, enfim, e começou a ganhar a confiança dessa menina para que ela contasse o que estava acontecendo. Ela era vítima de violência sexual praticada pelo padrasto, o padrasto se dizia namorado dela, o pessoal da escola me procurou na delegacia e pediu que eu fosse até a escola para não levar essa menina para a delegacia, preliminarmente, para a gente conversar e começar a tomar as providências fora de um ambiente policial, né? E isso me marcou muito quando eu cheguei na sala da direção, que essa menina foi trazida até mim e a diretora me apresentou. Olha, essa aqui é a doutora Bruna, a delegada. E ela regalou os olhos assim ao me ver e disse: a senhora veio me prender, não foi? Então isso me doeu profundamente, assim. Eu tive que, engolir aquilo e dizer: não, meu bem, eu tô aqui para proteger você, eu tô aqui para ajudar você e a gente vai trabalhar junto. E conversou, enfim. E foi logo no início da minha carreira, eu fiquei até meio destreinada, assim, na hora que recebi esse caso. Me impactou pessoalmente, sabe? E, assim, todas as investigações de crimes sexuais vitimando crianças me doeram muito, porque, para além da cicatriz que a gente vê nas mulheres adultas, nas mulheres que vivem esse tipo de crime sexual, mas que têm alguma mínima condição de, alguma força física, alguma consciência, nas crianças isso me impacta ainda mais fortemente, principalmente, Tereza, porque a maior parte dos agressores que vitimam sexualmente crianças
estão dentro de casa, são pessoas da lares. família, são pessoas em quem essa criança deveria confiar, deveria se valer dessas pessoas para sua segurança, e são essas pessoas que se aproveitam desse contexto de ter momentos a sós com essa criança, normalmente meninas, né, mas também meninos são muito vítimas de crime sexual, para praticar esse tipo de violência. Então, são investigações que sempre que eu me lembro, também me deixaram marcas, sabe? Me impactaram pessoalmente muito fortemente. Agressores que deveriam proteger, não é, Bruna? Perfeito. Acho que é importante a gente falar que de 2017 para cá a gente teve o advento da escuta especializada, então hoje essas crianças, quando vão à delegacia para serem ouvidas, são ouvidas num único momento, para evitar que elas tenham que ficar revivendo todo aquele trauma, porque eu não tenho dúvida, e vocês bem disseram, isso traz reflexos para uma vida inteira. Bem, eu gostaria que vocês deixassem as últimas orientações de vocês com relação ao carnaval, o que a gente precisa aí deixar de orientação com relação à segurança, à proteção de nossas mulheres, principalmente do ponto de vista sexual. Quero ouvir das duas. A gente espera que as pessoas foquem na alegria, na celebração da nossa cultura, frevo, maracatu, nosso carnaval multicultural, e que se concentrem na alegria, né, na brincadeira. A gente precisa entender que o corpo da outra pessoa é o espaço dela, precisa ser respeitado, e a gente precisa brincar com alegria, com respeito, com moderação, né, para que essa festa fique só de memórias bonitas para todos e todas nós. Excelente. Que essa festa, assim, possa ser uma festa de alegria, né, que as pessoas possam curtir, tanto mulheres como homens. E com relação às mulheres, aqueles cuidados que, assim, a gente sempre orienta. A ter cuidado com locais ermos, locais que não tem movimento, com ruas escuras, com pertences caros, com bolsas, com locais que ela está vendo ali que pode ter um grupinho que ela possa sofrer algum atentado à sua dignidade sexual, aquela questão de estar com as suas amigas, daquela sororidade, de você estar com as suas amigas, você percebeu que alguma amiga sua está passando um pouco da conta e está numa ladeira de Olinda, pode ser que ela não tenha tanta assistência naquele momento, então você dá um toque nela para que ela segure um pouco, entendeu? Toda essa questão. E caso assim aconteça alguma coisa, alguém realmente beba demais, tenha algum excesso, que as pessoas tenham essa capacidade de olhar umas pelas outras, né? Tanto de respeitar um ao outro, aquela pessoa que você não conhece, mas também aquela pessoa que é sua amiga, de você também se comprometer com aquela pessoa, com aquela situação. Agir com responsabilidade para com o outro, né? Sororidade é uma bandeira importante para a gente levantar nesse carnaval. Bem, mulheres, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer do quanto foi rico para mim, sem dúvida, e para todas as ouvintes que estão assistindo hoje esse podcast. Tenho certeza que todas as informações para quem quer brincar o carnaval com segurança e proteção, todas as informações e as experiências de vocês foram muito válidas e vão acrescentar muito na vida de nossas mulheres. Eu quero pedir, Bruna, você primeiro, que olhe aqui para essa câmera e deixe uma mensagem. Nosso foco são as mulheres vítimas de violência, uma mensagem para quem nos assiste hoje. Algo que não foi dito, que precisa ser dito, ou algo do coração. Eu me dirijo agora às nossas mulheres que assistem. Antes eu preciso fazer uma parte para dizer que foi uma riqueza para mim estar aqui. Tereza e Carol são duas pessoas por quem eu tenho muito carinho pessoalmente, tenho muito prazer sempre que a gente consegue atuar juntas, trabalhar juntas. Eu sempre aprendo demais na presença dessas duas e hoje não foi diferente. Mas agora a minha mensagem para as mulheres que nos assistem, é uma frase que eu sempre bato, assim, sempre que falo em enfrentamento à violência contra a mulher. Violência não é normal e violência vai muito além de um tapa. Violência é uma frase que machuca, violência é uma palavra que diminui sua autoestima, violência é um tratamento inadequado, é uma ameaça. Então, mulher, se você se sente desconfortável num relacionamento, se você acha que não está feliz, que algo está errado por ali, procure ajuda, procure se esclarecer, né? A gente tem muitos relatos de mulheres que viveram anos e anos de violência e não procuraram ajuda porque não se entendiam em situação de violência, né? Elas não percebiam que eram violentadas. Mas ele nunca me bateu. Essa frase é tão recorrente, né? Em quem trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a gente tem diversos canais disponíveis na rede de enfrentamento. Tem um telefone que ela possa ligar, o Disque 180, o 0800 281 8187, que é daqui de Pernambuco, mas atende mulheres de qualquer lugar, é uma ligação gratuita. Ligue, se oriente, se informe, peça ajuda, pergunte se há algo que pode ser feito.
A rede de enfrentamento ela tem componentes que podem atuar de maneira multidisciplinar, sistêmica, para ajudar essa mulher que está em situação de violência a se libertar, a conseguir um empoderamento econômico, a conseguir um fortalecimento psicológico. Então, a gente tem diversas ferramentas para que essa mulher em situação de violência saia disso e consiga viver uma vida livre, plena, né, fora de qualquer ciclo de violência. A violência nunca é normal e a gente sempre incentiva que ela seja interrompida, porque todas nós merecemos viver com plenitude. Em primeiro lugar, eu queria deixar uma mensagem para os familiares, para os amigos, para os professores, para os conhecidos, para os vizinhos de mulheres que sofrem violência doméstica. Você certamente tomou conhecimento, ou tem conhecimento, ou escutou gritos, ou viu essa mulher com uma marca roxa no olho, no braço. Então eu queria dizer que você pode fazer a diferença na vida dessa mulher, acolhendo, aconselhando, de repente indo com ela até a delegacia e registrar esse boletim de ocorrência, conversando, ajudando essa mulher para que chegue o momento dela se encorajar e poder fazer essa denúncia. Ou mesmo ligando para o 190 naquele momento que você está no seu apartamento e está escutando aqueles pedidos de socorro. Então você é essa rede de apoio, você faz parte dessa rede de apoio e pode sim ajudar a salvar vidas. E eu queria deixar mais um recado para essas mulheres que são vítimas de violência. Eu tenho uma frase que eu levo comigo para a minha vida. E a frase não é minha, mas é a seguinte: ninguém pode mudar o começo, mas qualquer pessoa pode começar agora e modificar o final. Então esse recado é o que eu deixo para você, mulher. Você realmente não vai poder mudar esse passado ou toda essa violência que você já sofreu. Você vai ressignificar isso. Mas você pode sim, a partir de uma atitude sua agora, modificar esse final e voltar a ter uma vida digna e voltar a ser uma pessoa feliz. Você pode sim recomeçar. E recomeçar, você pode se livrar desse agressor, você pode voltar para o mercado de trabalho, você pode criar seus filhos livre dessa violência. A violência, ela não é normal. E eu digo sempre às vítimas que eu atendo: você tem direito à sua vida e você tem direito a ser feliz. E se essa violência ela não está cabendo na sua vida, ou ela está tirando a sua vida, você tem o direito sim de tirar essa pessoa da sua vida. E você consegue sim. Com o apoio de outras pessoas, com o apoio da polícia, com o apoio de outros órgãos, você é capaz sim de conseguir isso e de retomar a sua vida com felicidade. Era esse o recado que eu queria deixar. E a você, ouvinte, meu muito obrigada pela companhia. E aí, gostou? Gostou dos conhecimentos aqui compartilhados por essas duas grandes profissionais, duas grandes mulheres? Gostou das experiências? Algo acrescentou na sua vida? Então vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa um like, deixa um comentário que a gente vai fazer questão de responder e aproveita, compartilha com a amiga, com o amigo, com os familiares, com todo mundo. Hoje, nesse episódio dobrado, eu quero aproveitar para terminar esse episódio com uma frase que eu gosto muito, inspirada aqui na minha amiga Carol. A frase é a seguinte, é de Cícero, lá nas epístolas dele. Ele dizia o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participa. Que hoje a gente tenha conseguido somar na sua vida e que você faça o mesmo na vida de uma outra pessoa, na vida de outra mulher. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, da Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Partiu Entrega e Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. Te espero aqui no Chama Delegada, um cheiro no seu coração e até o próximo episódio.